Olha eu aqui mais uma vez, nós estamos aqui, eu agradeço a cada um que está acompanhando, bem-vindo ao canal Reflexo de Cristo, que você, conhecendo mais a palavra do Senhor, venha a ser edificado, transformado, moldado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor venha entrar no seu coração. E se você já está acompanhando a saga dos meus estudos bíblicos, um capítulo por dia, eu espero que você esteja sendo edificado. Então, se você já está acompanhando, pegue a palavra do Senhor, pegue a sua Bíblia, vai lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. A palavra do Senhor vem nos dizer assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que é muito forte, meus irmãos. Aqui Paulo está falando sobre pessoas de dentro da igreja que estavam se relacionando com a mulher do próprio pai. Um homem, por exemplo, que estava se relacionando com a mulher do seu próprio pai. E sabe o que Paulo exorta a igreja a fazer? Primeira coisa, que eles não deveriam estar orgulhosos. Porque ali no verso 2 diz assim, e vocês estão orgulhosos. Agora ele diz assim, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Aqui Paulo está falando, expulse essa pessoa da comunhão de vocês. E lá no final, no verso 5, ele fala assim, e entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas, vamos lá, tem que explicar isso aqui. Por que ele está falando assim, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor? Ele está falando assim, ele quer agir dessa maneira? Então tá bom, vamos expulsá-lo ele da comunhão, deixa ele sofrer, deixa ele colher os frutos das escolhas que ele está fazendo, ele vai sofrer muito, mas, aí ele fala assim, no final ele fala assim, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor, para que o corpo seja destruído e o espírito dele seja salvo. Porque mesmo ele sofrendo, se ele se arrepender daquelas atitudes em algum momento, naquele momento de sofrimento, onde o corpo dele vai estar sofrendo, onde a carne vai estar sofrendo pelas consequências das atitudes dele, se ele se arrepender, o Espírito de Deus vai ser salvo. O Espírito que habita nele será salvo. Ele será salvo. Tá bom? Então, isso aqui ficou claro? Então, não é que é só expulso da igreja, vamos entregar ele nas mãos de Satanás. Não, é entregar nas mãos de Satanás no sentido de que, se ele quer agir dessa maneira, então tá bom, vai lá e você está livre para agir dessa forma. Se você quer se entregar a Satanás dessa maneira, vai lá. Mas com o intuito de quê? Orar por essa pessoa para que ela se arrependa e o espírito dela seja salvo, mesmo a carne sendo corrompida. Amém? Aí ele continua no verso 6 dizendo assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Que ele está falando, uma pessoa doente no meio de pessoas sãs deixa os outros doentes. Tá bom? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade.
Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem se associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Como com tais pessoas vocês nem devem comer. Então ele não está falando aqui que você não deve alcançar as pessoas que praticam essas coisas se elas não conhecem Jesus. Mas ele está falando sobre as pessoas da igreja. Se a pessoa já ouviu falar de Jesus, está em comunhão, e essa pessoa continua sendo caluniadora, alcoólatra, hipócrita, se ela está se tornando idólatra, avarenta, se ela é ladra, se essa pessoa que se diz cristã está no meio da comunidade, ela é exortada e ela continua agindo assim, nós como cristãos não podemos nos associar a essas pessoas. Mas aquelas que têm essa conduta e não conhecem Jesus, nós devemos sim ir e pregar o evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas. Amém? E ele encerra aqui, com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria de eu julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então o capítulo 5 está falando sobre a conduta desse tipo de comportamento imoral de dentro da igreja. Paulo passa a maior parte das cartas dele exortando são as pessoas da igreja. Ele não está exortando os gentis, ele está exortando as pessoas de dentro da igreja. Então, se a pessoa se diz conhecedora da palavra do Senhor, se ela se diz cristã, se ela entregou a vida para Jesus e ela continua tendo essas práticas, mesmo sendo exortada, ela tem que ser excluída. Se ela continua sendo imoral, ela tem que ser excluída e nós não podemos nem comer com essas pessoas. Somente orar pela vida dela para que ela se arrependa e volte ao Senhor. Nós não devemos ficar correndo atrás de um cachorrinho como um cachorrinho atrás do dono. Se essa pessoa é exortada, a gente disciplina, a gente exorta, aconselha, e essa pessoa não muda o comportamento dela, a gente, como Paulo fala assim, deixa essa pessoa para Satanás, para que ela sofra as consequências de suas atitudes e venha se lembrar de Jesus, e Jesus venha converter o coração dela de verdade. Agora, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho, essas pessoas nós devemos sim ir e pregar o Evangelho para elas, porque elas não conheceram a verdade. Mas aqueles de dentro da igreja, a gente tem que se apartar da comunidade e fazer com que essa pessoa venha a sofrer pelas mãos do Senhor. Porque Deus, ele não é que ele vai pôr as mãos, mas ele vai permitir que essa pessoa sofra as consequências das atitudes dela, porque todos os conselhos que o Senhor nos dá é para o nosso bem, e quando não escutamos os conselhos do nosso Senhor Jesus, as consequências virão, não porque Ele envia, mesmo se Ele quiser, Ele pode fazer isso, mas porque o mundo vai julgar, as pessoas do mundo vão fazer você sofrer, porque as suas atitudes geram consequências para bênção ou para maldição. Ok? Então, se você é cristão, meu irmão, agradeço. E que você seja firme, fiel à palavra do Senhor, e não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de mente, como nós aprendemos em Romanos 12, 2. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida e que essa palavra tenha sido como uma flecha no seu coração. Que Deus abençoe. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Fui!